Edwin, falando em volta de Cristo, você acha que no fim das contas, então, se a gente começar a pintar esse cenário, a igreja de Cristo vai ser daqueles que não estão em nenhuma igreja, não estão em nenhuma religião? Eu sempre ouvi falar dos desigrejados. Sempre ouvi falar. E eu achava que era um movimento que era fadado a falir. Porque Uhum. um cara que já experimentou ser igreja, experimentou ser corpo, como é que um dedo vive longe da mão? Ele morre. Uhum. Mas, na verdade, cara, quem chama os caras de desigrejados, a gente tinha que falar que existe uma geração dos desinformados. O cara deixou de frequentar aquele ambiente religioso. Ele está super conectado, ele tem amigos, ele tem gente que, às vezes agora, mais próxima dele do que tinha quando ele estava na igreja, que ele estava tão envolvido em programas. Deixa eu ser justo aqui. Existem boas comunidades ainda, Sem dúvida. que não exploram, que os pastores são íntegros, que eles se esforçam em fazer teologia, se esforçam em fazer as pessoas pensarem. Eu já fui pastor em várias igrejas, as pessoas não querem pensar, elas não querem ser livres, Uhum. elas querem que alguém os salve. É por isso que elas escolheram o Messias agora. Uhum. Mesmo que ele tivesse outro nome, as Uhum. pessoas querem ser. Crente ficou preguiçoso, Fernando. Uhum. Preguiçoso. Ah, é sempre o Deus que vai livrar. E se Deus não livra, foi a vontade permissiva. É uma falácia, não existe vontade permissiva. As pessoas querem viver no centro da vontade de Deus. Me mostram onde existe isso na vida. É bonito, né, cara? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Não existe isso. Existe a vontade de Deus, igual essa tela que a gente está aqui. Uhum. Essa tela é a vontade de Deus. Aqui no meio é vontade, ali no canto é vontade, ali no outro canto é vontade, ali no outro canto é vontade. A vontade de Deus permeia todas as coisas. Uhum. Não existe uma só. Não existe. E aí, mas é bonito falar. Ninguém sabe explicar. Ah, eu sou o centro da vontade. Que nem um cara, ele falou para mim, eu quero estar no centro da vontade de Deus e quem, quem ainda não imaginou ainda que as coisas ainda não possam mudar. Eu falei, Uhum. bom, a eleição acabou dia 30. Não houve nenhuma denúncia. Então, os profetas que profetizaram que o presidente ganharia, eles são falsos profetas. Então, se a gente for seguir a risca, Romanos, a gente tem que matar esses caras, que a profecia não se cumpriu. Uhum. Uhum. Pois Mas é. a gente não vive mais no tempo do olho por olho. A gente vive no Uhum. tempo da graça. Então, nós vamos liberar perdão para esses caras. Agora, a gente precisa seguir o que o texto manda. Não dê mais crédito a essas pessoas. Mas agora as pessoas, como elas não são autônomas, e foi criado um movimento em que as pessoas. Cara, eu fiquei abismado com aquele pastor lá, do, da igreja da Poça d'Água lá, da Qual? Lagoinha. Ah, o Valadão? O cara, bicho, ele mentiu na frente para centenas, milhares de pessoas. Ele mentiu que ele foi intimado, falou o nome do cara, é tudo mentira. Uhum. Isso é que me assusta, Fernando. Então, eu acho que a gente está longe do fim dos tempos ainda. Uhum. Vou te falar por quê. Porque as pessoas não ouviram o evangelho ainda. É. E a Bíblia diz que quando todos ouvissem o evangelho, aí seria o fim. De novo, a gente vai ter que evangelizar os evangélicos de novo, porque eles desconhecem a relação com Deus, a graça, o manifestar do Espírito. Eles até falam em línguas, mas isso não é nada, né? A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas não tinha o amor. Era só um Uhum. sino. E, cara, isso é massa, né? Porque a gente ainda tem muito tempo e é trabalhoso, porque a gente tem muito a fazer. Agora, Edwin, que se não houver nenhuma reviravolta e eu não me vejo, por exemplo, hoje eu não me vejo mais nesse movimento que eu já pertenci no passado. Eu não Uhum. me vejo mais andando.
e comungando dessa loucura. Não dá. Eu amo as pessoas, tenho um relacionamento até hoje, mas eu acho que Deus me livrou, cara, de viver esse tempo como pastor numa igreja no Brasil. Eu estava desde a pandemia aqui, vivendo o meu ano sabático. Cara, depois disso e vendo tudo que aconteceu, eu espero que Deus me use para plantar uma comunidade, começar algo que vá tocar pessoas, coisas simples, mas esse movimento de manipulação em que até impede o processo do manifestar de Deus. E por isso eu acho que a gente está muito longe do fim, viu, Fernando? Enquanto os que são da teologia do medo, o mundo vai acabar, as profecias estão se cumprindo coisa nenhuma. Está é muito longe. Até porque quem entra num tempo hoje não tem o Evangelho de Jesus. Às vezes ele chega lá e tem um candidato para votar. Ao invés dele sair santinho, ele sai com um santinho na mão.